Milionário engravidou a faxineira e, sem hesitar, declarou a todos que foi apenas um erro, uma noite que nunca deveria ter acontecido. Virou as costas, negou a responsabilidade e tentou voltar à sua vida de luxo. No entanto, no dia do parto, quando a verdade que ele tanto temia finalmente veio à tona, o destino deu uma reviravolta inesperada. E tudo mudou para sempre. Uma chuva incessante caía sobre São Paulo com uma intensidade que Leonardo Andrade não via há anos. Das janelas de seu escritório, no 23º andar, ele observava as gotas d'água se acumularem nos vidros dos arranha-céus, borrando os contornos da cidade que considerava seu reino. Às 6 da manhã, o edifício comercial estava quase vazio, exatamente como ele gostava. O silêncio permitia-lhe pensar, planejar, controlar cada aspecto de seu império imobiliário. Leonardo ajeitou os punhos da camisa e olhou para o relógio. Em 1 hora, começaria uma série de reuniões que decidiriam o futuro do maior investimento de sua carreira. O complexo residencial no Itaim Bibi prometia lucros de 200 milhões de reais. Tudo estava meticulosamente planejado, cada detalhe pensado. Era assim que seu mundo funcionava, sem espaço para o acaso, para emoções, para a fraqueza humana. A porta do escritório abriu-se sem bater. Leonardo franziu a testa. Apenas uma pessoa se permitia tamanha familiaridade. Isabela? Sua voz soou fria, embora ele percebesse a tensão em seus movimentos. Isabela Medeiros parou diante de sua mesa, segurando uma pasta de documentos. Seu penteado, geralmente impecável, mostrava sinais de pressa, e em seus olhos brilhava algo que ele não conseguia identificar. Leonardo, precisamos conversar. Sua voz tremia levemente. É sobre aquela situação. Que situação? Ele perguntou, embora já soubesse. Sabia há 1 semana, desde que recebera aquele telefonema. Um telefonema que virou seu mundo de cabeça para baixo. Isabela colocou uma fotografia diante dele. Uma mulher de uniforme azul de faxineira, curvada sobre uma lixeira no hall do edifício. Sofia Mendes, 28 anos, vinda de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. E grávida, de gêmeos, seus gêmeos. Eu a investiguei a fundo, disse Isabela, sentando-se à sua frente. Ela trabalha aqui há 8 meses. Quieta, invisível, ninguém prestava atenção nela. Ninguém além de você, aparentemente. Leonardo fechou os olhos. Aquela noite, a festa de confraternização da empresa há 8 meses. Champanhe. Champanhe demais. E ela, limpando depois da festa, quando todos já haviam ido embora. A conversa perto da janela sobre os livros que ela lia nos intervalos. Sua inteligência que o surpreendeu. Um beijo que simplesmente aconteceu. Um hotel nas proximidades. Uma noite que ele deveria esquecer. O que ela quer? Ele perguntou, embora soasse mais como uma acusação do que uma pergunta. Responsabilidade, respondeu Isabela com amargura. Ela recusou meu primeiro cheque. Disse que não procura dinheiro, apenas um pai para seus filhos. Leonardo levantou-se e foi até a janela. A chuva caía cada vez mais intensamente, como se o céu quisesse cobrir São Paulo com um manto branco de esquecimento. Mas algumas coisas não podiam ser escondidas tão facilmente. Onde ela está agora? Lá embaixo, na sala das faxineiras. Espera por você há 1 hora. O silêncio preencheu o escritório. Por um momento, ouviu-se apenas o tic-tac do relógio na parede. Um lembrete rítmico e implacável do tempo que passava. Leonardo. Isabela levantou-se, aproximando-se dele. Podemos resolver isso discretamente. Tenho contatos na imprensa, em instituições. Ninguém saberá. Sua reputação, a empresa, tudo pode permanecer intacto. Ele olhou para o reflexo dela no vidro.
Isabela estava com ele há 10 anos, conhecia todos os seus segredos, todas as suas fraquezas. Sabia por que ele não confiava nas pessoas, por que mantinha todos à distância. Sabia sobre o orfanato, sobre os anos de solidão, sobre a convicção de que o amor era apenas uma palavra usada pelos fracos para justificar seus erros. Traga-a, disse ele finalmente. Leonardo, traga-a agora. Quando Isabela saiu, Leonardo encostou a testa no vidro frio. Em 18 meses, ele completaria 40 anos. 18 meses que, ele pressentia, mudariam tudo, mesmo que ele não quisesse. Sofia Mendes estava sentada em uma cadeira de plástico na sala de zeladoria, apertando as mãos nos joelhos. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao aroma do café da máquina, criando um coquetel estranhamente familiar que nos últimos meses tornara-se sua rotina. Ela olhou para o relógio. 7h30. Em meia hora, sua jornada começaria, mas sabia que hoje não estaria limpando escritórios. Hoje, tudo mudaria. Ela tocou a barriga, sob a qual seus filhos cresciam. Gêmeos. Nas últimas semanas, tentara imaginar seus rostos, perguntando-se se teriam seus olhos verdes ou os olhos azul-aço dele. Se herdariam seu amor pelos livros ou sua determinação implacável. Ou talvez seriam completamente diferentes. Talvez teriam a chance de uma infância normal, que ela não teve após a morte dos pais. A porta abriu-se com um rangido suave. Isabela Medeiros parou na soleira, olhando-a de cima com aquele sorriso claramente forçado que Sofia conhecera na primeira conversa, uma semana antes. O Sr. Andrade vai recebê-la, disse friamente. Espero que tenha reconsiderado sua decisão. Nossa proposta é muito generosa. Sofia levantou-se lentamente, sentindo o corpo protestar contra movimentos bruscos. As últimas semanas foram difíceis, enjoos matinais, dores nas costas, cansaço interminável. Mas o pior era o olhar das outras faxineiras quando os boatos começaram a circular. Sussurros pelas suas costas, olhares furtivos, perguntas que ela não podia responder. Não mudei de ideia, respondeu calmamente. Elas subiram no elevador em silêncio. Sofia observava os números no visor. 15, 16, 17. A cada andar sua tensão aumentava. Ela se lembrava daquela noite, 8 meses atrás. Não estava bêbada, como ele provavelmente pensava. Estava cansada, solitária e pela primeira vez em muito tempo alguém a tratara como igual. Ele conversara com ela sobre Cecília Meirelles, sua poetisa favorita. Perguntou sua opinião, ouviu as respostas. Ela não planejou o que aconteceria. Mas quando ele a beijou, sentiu algo que não sentia há anos, que valia mais do que apenas um par de mãos que limpavam depois dos outros. 23º andar. As portas do elevador abriram-se, revelando um corredor luxuoso com piso de mármore. Sofia seguiu Isabela, sentindo-se uma intrusa naquele mundo de vidro e aço. Mas ela não era mais aquela garota assustada do interior que viera para São Paulo com uma mala e sonhos de terminar os estudos. A vida a ensinara que às vezes é preciso lutar pelo que é certo. O escritório de Leonardo Andrade era ainda maior do que ela se lembrava. As janelas altas iam do chão ao teto, revelando o panorama da São Paulo chuvosa. Atrás da mesa, sentava-se o homem que mudara sua vida. Alto, moreno, com aquela ruga característica entre as sobrancelhas, que se aprofundava quando estava nervoso. Usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Estava estudando alguns documentos, como se a presença dela fosse apenas uma pequena interrupção em sua agenda. Sente-se, disse ele finalmente, ainda sem olhar para ela. Sofia não se sentou. Permaneceria de pé até que ele a olhasse nos olhos. 1 minuto de silêncio se estendeu por uma eternidade. Finalmente, Leonardo levantou a cabeça. Quando seus olhares se encontraram, ela viu algo em seus olhos que não esperava. Medo.
Ele estava tão assustado quanto ela. "Quanto você quer?" perguntou ele diretamente. "Não vim aqui por dinheiro." "Todos vêm por dinheiro." A voz dele era fria como aço. "Só diferem nas quantias." Sofia sentiu a raiva crescer em seu peito. Aquele homem, o pai de seus filhos, a reduzia a uma simples transação. "Você está enganado." Sua voz era calma, mas firme. "Vim aqui porque meus filhos têm o direito de conhecer o pai. Não quero seu dinheiro, Leonardo. Quero que você assuma a responsabilidade pelo que aconteceu." Pela primeira vez, ela viu a máscara de confiança dele vacilar. Ela usou o nome dele, assim como naquela noite, quando estavam deitados um ao lado do outro, e ela lhe contava sobre os livros que lia na biblioteca da universidade antes de tudo desmoronar. "Responsabilidade?" Ele se levantou, foi até a janela. "E se eu disser que não são meus filhos?" O silêncio preencheu o escritório. Sofia sentiu algo quebrar em seu coração. Ela não esperava amor, mas pelo menos respeito. "Sim." "É seu direito", respondeu ela baixinho. "Mas nós dois sabemos que você está mentindo, e nossos filhos também saberão." Ela se virou para sair. Sua mão já estava na maçaneta quando ouviu a voz dele. "Sofia." Ela parou sem se virar. "O que exatamente você quer de mim?" Sofia ficou imóvel perto da porta, sentindo o coração bater descontroladamente. A pergunta de Leonardo pairava no ar entre eles como uma barreira invisível. Ela se virou lentamente, encontrando o olhar dele. Em seus olhos não havia mais frieza. Ela viu algo que a surpreendeu. Incerteza. "Quero que você esteja presente na vida deles", disse ela após um longo momento, "para que não precisem se envergonhar de sua origem, para que não se sintam indesejados." Leonardo franziu a testa. Essas palavras atingiram mais fundo do que ela esperava. "Indesejados", repetiu, como se saboreasse a palavra. "E se eu disser que não sou um bom pai? Não é uma questão de suas habilidades, é uma questão de sua vontade." Ele se aproximou, observando-a atentamente. Sofia não recuou, embora a proximidade dele despertasse nela emoções contraditórias. Ela se lembrava do cheiro da pele dele, do modo como a voz dele se tornara suave naquela noite, quando ele lhe contara sobre sua solidão. "Você tem alguma ideia de quem eu sou?" perguntou ele. "O que eu faço com as pessoas que tentam me usar?" "Não estou tentando usar você." Sua voz era calma, mas firme. "E sim, sei quem você é. Leonardo Andrade. Nasceu em um orfanato no interior de São Paulo. Começou seu primeiro negócio aos 18 anos. Construiu um império do nada, porque ninguém nunca lhe deu nada de graça." Ela viu o rosto dele endurecer. Poucas pessoas conheciam os detalhes de seu passado. "Como você sabe disso?" "Porque eu também não tive uma vida fácil." Ela finalmente sentou-se na cadeira em frente à mesa dele. "Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Fiquei sozinha com dívidas e uma casa destruída. Vendi tudo para poder terminar os estudos." Leonardo voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Observava-a com a mesma intensidade com que analisava relatórios financeiros. "Você terminou os estudos?" "Letras. Universidade de São Paulo." Uma nota de orgulho apareceu em sua voz. "Escrevi minha tese de mestrado sobre a obra de Cecília Meirelles. Lembra? Conversamos sobre isso naquela noite." Algo passou pelo rosto dele. O que poderia ser uma lembrança ou arrependimento. "Por que você não trabalha na sua área?" Sofia sorriu amargamente. "Porque o mundo não precisa de literatos sem contatos. Sem dinheiro, sem apoio familiar, precisa de faxineiras, e eu sou boa no que faço." O silêncio preencheu o escritório. Lá fora, a chuva caía cada vez mais forte, envolvendo a cidade em um casulo branco. Leonardo finalmente sentou-se, cruzando os dedos sobre a mesa.
O que acontece se eu disser não? Se eu recusar? Nada. Sofia tocou a barriga. Eu os terei sozinha. Criarei sozinha, como muitas mulheres antes de mim. Mas eles saberão que tiveram um pai que escolheu seu próprio conforto em vez deles. Isso é manipulação. É a verdade. Ele levantou-se bruscamente e foi até a janela. São Paulo se estendia diante dele como um tabuleiro cinzento que ele controlara por anos. Mas aquela mulher, aquela faxineira silenciosa, trouxera para seu mundo um caos que ele não conseguia dominar com nenhuma estratégia de negócios. Você tem família? Perguntou ele, sem se virar. Não, só uma tia em Minas. Mas ela tem a vida dela, os problemas dela. Amigos? Alguns, mas ninguém sabe sobre isso. Ela hesitou. Ninguém sabe sobre você. Ele se virou rapidamente. Por quê? Sofia pensou na resposta. Porque não foi uma aventura, pelo menos para mim. Naquela noite, você conversou comigo como uma pessoa, não como uma faxineira. Pela primeira vez em muito tempo, me senti importante. As palavras dela o atingiram mais forte do que qualquer acusação. Ele viu nos olhos dela o mesmo desejo de compreensão que ele próprio carregava por anos, escondido sob a armadura do sucesso e do controle. O telefone na mesa tocou, interrompendo o momento de sinceridade. Leonardo olhou para o visor. Isabela. Sim, ele atendeu friamente. Leonardo, você tem uma reunião em 5 minutos. O conselho de administração está esperando. Ele desligou sem responder. Olhou para Sofia, que se levantara da cadeira. Preciso ir, disse ela. Meu turno está começando. Sofia. Ela parou perto da porta. Vou te dar um tempo para pensar, acrescentou. Mas não vou esperar indefinidamente. Essas crianças merecem uma resposta. Quando ela saiu, Leonardo permaneceu sozinho em seu escritório real, sentindo-se pela primeira vez em anos completamente impotente. Lá fora, a chuva caía sobre São Paulo e em sua cabeça algo se movia, como se o gelo que por anos protegera seu coração começasse a rachar. 2 semanas se passaram em um estranho equilíbrio de tensão. Leonardo observava Sofia à distância, como ela percorria os corredores com o carrinho de limpeza, como sentava num canto do refeitório com um livro durante o intervalo, como tocava a barriga em momentos em que pensava que ninguém estava olhando. Isabela apresentava-lhe relatórios regulares sobre o comportamento dela, como se fosse uma agente de espionagem, não uma assistente pessoal. Nada suspeito, informava todas as manhãs. Trabalha, volta para casa, às vezes vai à biblioteca, sem contatos com a imprensa, sem advogados. É estranho, Leonardo. Normalmente, em tais situações, ela não é normalmente. Ele a interrompeu finalmente um dia, surpreendido por suas próprias palavras. Isabela ergueu uma sobrancelha. O que isso quer dizer? Ele não respondeu. Ele mesmo não sabia o que isso queria dizer. Sabia apenas que não conseguia parar de pensar em Sofia, na maneira como ela falava sobre seus filhos, os filhos deles, com tanta ternura e determinação ao mesmo tempo. Naquela noite, após uma série de reuniões exaustivas, ele decidiu ficar no escritório até mais tarde. O trabalho sempre fora sua fuga dos pensamentos que não tinham lugar em seu mundo organizado. Às 21h, o edifício estava quase vazio, restando apenas alguns workaholics e a equipe de limpeza. Ele ouviu passos no corredor e instintivamente espiou do escritório. Sofia empurrava o carrinho em direção à sua secretaria. Ela se movia mais lentamente que o habitual, parando de vez em quando para tocar a barriga. Algo em sua postura o fez sair do escritório. "Tudo bem?" ele perguntou. Sofia levantou a cabeça, visivelmente surpresa com a presença dele. "Sim, claro. Desculpe, eu não sabia que você ainda estava aqui. Muitas vezes trabalho até tarde." Ele se aproximou, percebendo o rosto pálido dela. "Você parece cansada." "É normal." Ela sorriu palidamente.
Gravidez não é doença. Mas quando ela tentou levantar um saco de lixo cheio, ela cambaleou levemente. Leonardo instintivamente estendeu a mão para apoiá-la. Deixe-me. Antes que ela pudesse protestar, ele pegou o saco dela. Não é necessário. Onde devo levá-lo? Por um momento, eles ficaram em silêncio. Leonardo segurava o saco de lixo, provavelmente pela primeira vez na vida, e Sofia olhava para ele com uma mistura de gratidão e constrangimento. A lixeira fica perto do elevador, disse ela finalmente. Eles caminharam pelo corredor juntos, seus passos ecoando nas paredes de mármore. Leonardo nunca havia prestado atenção nessas horas tardias, no silêncio que pairava sobre o prédio depois que os últimos funcionários saíam. Agora, no entanto, ele estava ciente de cada detalhe. O modo como Sofia segurava o corrimão ao passarem pela escada. O cheiro de seu desodorante misturando-se ao aroma dos produtos de limpeza, a suavidade de sua voz quando ela o guiava para o lugar certo. Pronto, disse ele, jogando o saco na lixeira. Obrigada. Sofia sorriu, e pela primeira vez desde o encontro no escritório dele, o sorriso era sincero. Foi gentil da sua parte. Não se acostume. Mas seu tom não soou áspero. Eles estavam voltando para os elevadores quando Sofia de repente parou, agarrando-se à parede. Seu rosto ficou vermelho e sua respiração superficial. Sofia? Leonardo estava ao lado dela num piscar de olhos. Não é nada, apenas tontura. Ela ofegou, mas suas pernas cederam. Leonardo a pegou antes que caísse. Ela estava mais leve do que ele se lembrava e ele sentiu como ela tremia em seus braços. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou ele, levando-a para a cadeira mais próxima na recepção. De manhã, acho... Sofia tentou se concentrar. Não me lembro. A raiva o invadiu como uma onda. Não contra ela, contra si mesmo, contra a situação, contra tudo. Fique aqui. Não se mexa. Ele correu para o escritório e voltou com uma garrafa de água e uma barra energética, que sempre guardava na gaveta da mesa. Sentou-se ao lado dela, observando-a recuperar as cores. Lentamente. Você precisa cuidar de si mesma, disse ele baixinho. De si mesma e deles. Sofia olhou para ele com surpresa. Em sua voz havia algo que não existia antes. Preocupação. Estou tentando. Mas às vezes... Ela parou. Às vezes o quê? Às vezes tudo parece avassalador. Sei que deveria ser forte, mas... Sua voz falhou. Tenho medo. Tenho medo de não conseguir sozinha, de cometer algum erro, de que as crianças sofram por minha causa. Leonardo olhou para ela, para aquela mulher forte que o enfrentara em seu próprio escritório, que agora parecia uma menina assustada. E, de repente, ele entendeu que seu medo não era maior que o dela. Ambos estavam aterrorizados com o que estava por vir. Você não está sozinha, disse ele, e as palavras simplesmente fluíram de sua boca. Sofia levantou o olhar, buscando em seus olhos a confirmação dessas palavras. O que isso significa? Leonardo permaneceu em silêncio por um longo momento. Lá fora, o vento uivava entre os arranha-céus e a cidade vivia sua vida noturna. Ali, naquele edifício vazio, algo fundamental mudava entre eles. Significa que precisamos conversar a sério sobre o futuro. Pela primeira vez em semanas, Sofia sorriu de verdade e pela primeira vez em anos, Leonardo sentiu que talvez valesse a pena arriscar se abrir para outra pessoa. 3 semanas após a conversa noturna no escritório vazio, a vida de Leonardo começou a assumir um ritmo que ele nunca havia experimentado. Diariamente, às 17h30, quando a maioria dos funcionários terminava o expediente, ele encontrava um pretexto para ficar mais tempo. Às vezes, eram assuntos de negócios reais, às vezes ele os inventava na hora. Isabela observava essa mudança com crescente preocupação.
mas não ousava fazer perguntas diretas. Sofia, por sua vez, também parecia aguardar esses encontros. Parou de evitar o olhar dele nos corredores e suas conversas casuais perto dos elevadores se tornavam mais longas, mais pessoais. Ela lhe contava sobre os livros que lia na biblioteca, sobre como imaginava seu futuro. Ele, por sua vez, compartilhava memórias dos tempos em que construía seu império, das noites insones dedicadas a projetos, de como o sucesso era sem graça quando não se tinha com quem compartilhá-lo. Em uma sexta-feira à noite, quando uma tempestade se abatia sobre São Paulo, Leonardo encontrou Sofia na pequena copa de seu andar. Ela estava sentada a uma mesa de plástico, tomando chá em uma caneca, com a inscrição "Melhor mãe do mundo". Um presente de uma das colegas, como ela lhe explicou com um leve sorriso. "Como você está?", perguntou ele, sentando-se à frente dela. Essa pergunta se tornara seu ritual diário. "Hoje, melhor. De manhã, não tive náuseas." Ela tocou a barriga, que já estava visivelmente arredondada. "O médico diz que isso significa a passagem para o segundo trimestre." Leonardo assentiu, como se tais informações fossem naturais para ele. A verdade era que, nas últimas semanas, ele lera intensamente sobre gravidez, sobre o desenvolvimento de bebês, sobre o que poderia esperar. Nunca antes se interessara por tais assuntos, mas agora absorvia cada detalhe com precisão quase científica. "E quanto ao apartamento?", perguntou ele com cautela. Sabia que Sofia alugava um pequeno conjugado na Barra Funda, longe do centro da cidade. "Dando um jeito." A resposta dela foi curta, mas ele percebeu uma hesitação em seus olhos. "Sofia." Ele se inclinou sobre a mesa. "Sei que você tenta ser forte, mas pode ser sincera comigo." Por um momento, ela ficou em silêncio olhando pela janela, onde raios cortavam o céu ao meio. "O proprietário quer aumentar o aluguel. Alega que com um bebê farei mais barulho, o que justifica um valor maior." Ela sorriu amargamente. "Com bebês, corrijo. Quando ele soube que seriam gêmeos..." Leonardo sentiu a raiva subir em seu peito. "Isso é ilegal." "Talvez. Mas onde vou arranjar dinheiro para um advogado? E mesmo que eu ganhe na justiça, quanto tempo levará? Semanas? Meses?" Ela balançou a cabeça. "É mais fácil procurar outra." "O coisa. Que aluguel ele quer?" "Leonardo, não." Sofia levantou a mão. "Não quero seu dinheiro. Já te disse. Não é dinheiro para você. É para meus filhos." A palavra "meus" saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar. Ambos pararam. Nas últimas semanas, eles evitaram cuidadosamente declarações diretas, dançando em torno da realidade de uma forma que lhes permitia manter as aparências de controle. "Seus filhos", repetiu Sofia baixinho. Leonardo respirou fundo. Ponto sem volta. "Nossos filhos", corrigiu-se. "E não vou permitir que nenhum de vocês sofra por causa de dinheiro." A tempestade lá fora intensificou-se. Os raios iluminavam seus rostos com uma luz azulada. Sofia olhava para ele com tanta intensidade, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. "O que exatamente você propõe?" "Um apartamento, em um bairro decente, seguro, espaçoso." Ele falava rapidamente, como se temesse que, se desacelerasse, perderia a coragem. "Atendimento médico particular. Os melhores médicos de São Paulo. E apoio financeiro. Para que você não precise trabalhar nessas condições." Sofia ficou em silêncio por tanto tempo que ele começou a temer ter estragado tudo novamente. "E em troca?" perguntou ela finalmente. "Em troca? Nada é de graça, Leonardo, principalmente de pessoas como você. O que você quer em troca?" As palavras dela o feriram. Ele percebeu que, por anos, construíra sua reputação com transações, com dar e receber, com controlar cada situação por meio de condições claramente definidas. Mas com ela,
Com ela era diferente. Quero fazer parte disso. Sua voz era baixa, quase tímida. Quero ir às consultas. Quero saber como eles se desenvolvem. Quero estar preparado quando nascerem. É só isso? É só isso. Sofia levantou-se e foi até a janela. A tempestade começava a acalmar, mas a chuva ainda tamborilava no vidro. Leonardo observou a silhueta dela, a maneira como suas mãos repousavam automaticamente sobre a barriga, como se protegessem os filhos do mundo. Tenho uma condição, disse ela sem se virar. Diga, se eu concordar, não será um arranjo de negócios. Não serei sua dependente e os filhos não serão seus investimentos. Ela se virou, olhando-o diretamente nos olhos. Se você quer ser pai deles, precisa fazer isso por amor, não por obrigação. A palavra amor pairava entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois estava pronto para atravessar. Entendo, respondeu ele após um longo momento. Sério. Sofia se aproximou, seus olhos verdes brilhando à luz da lâmpada da cozinha. Porque não quero que, daqui a alguns anos, eles acordem um dia e descubram que o pai pagava pela presença deles em sua vida. Leonardo também se levantou, ficando de frente para ela. Estavam tão perto que ele sentia o cheiro do perfume dela. Suave, floral, tão diferente dos fortes cheiros de produtos de limpeza, aos quais ela era associada no prédio. E se eu disser que já os amo? Perguntou ele baixinho. Embora ainda não tenham nascido. Embora tudo isso me assuste mais do que qualquer coisa em minha vida. Lágrimas apareceram nos olhos de Sofia antes que ela pudesse contê-las. Seria um bom começo, sussurrou ela. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Por um momento, ficaram assim em silêncio, ouvindo a chuva lá fora e suas próprias respirações aceleradas. Sofia, disse ele finalmente, quero saber mais sobre a gravidez, sobre o parto, sobre o que os bebês precisam. Quero estar preparado. Podemos ir juntos à próxima consulta? Sugeriu ela timidamente. Daqui a uma semana tenho ultrassom. O médico disse que talvez possamos saber o sexo. Eu gostaria muito. A semana seguinte passou para Leonardo como em febre. Pela primeira vez na vida, ele contava os dias não para uma importante reunião de negócios, mas para algo pessoal. Isabela notou sua distração, mas quando tentou questioná-lo, ele respondia evasivamente. Na quarta-feira de manhã, pouco antes da consulta, Leonardo recebeu um telefonema de seu irmão mais novo. Samuel, a voz do irmão raramente anunciava boas notícias. Léo, cara, como vai? Samuel parecia embriagado, embora fossem apenas 10 da manhã. Ouvi uns boatos interessantes sobre você e uma garota. Leonardo congelou. De onde? Tenho minhas fontes. Na voz de Samuel havia um tom que Leonardo conhecia da infância. Escárnio misturado com desespero. Parece que você vai ser pai e de uma faxineira? É incrível o quanto podemos decair. Samuel, não! Não, que ótimo! Finalmente terei sobrinhos ou sobrinhas. Ele riu alto. Só espero que você se lembre da família. Sabe, estou com uns problemas financeiros agora. Leonardo desligou, sentindo a velha raiva subir como uma onda. Samuel sempre encontrava uma maneira de envenenar cada bom momento de sua vida. E agora ele sabia sobre Sofia e os filhos. Isso significava que outros também saberiam, que sua vida privada se tornaria pública. Uma hora depois, ele estava sentado na sala de espera da clínica de maternidade, observando os jovens casais ao seu redor. A maioria parecia feliz, animada. Ele se sentia um intruso que se esgueirara para um mundo onde não tinha o direito de estar. Leonardo, Sofia, apareceu ao lado dele, parecendo tão nervosa quanto ele. Oi! Ele se levantou de repente inseguro se deveria beijá-la na bochecha ou apertar sua mão.
Ela resolveu o dilema, pegando-o pelo braço. Está nervoso? Perguntou ela baixinho. Um pouco. E você? Muito. Ela sorriu incerta. E se algo der errado? Se... Não vai dar, ele a interrompeu, surpreendendo-se com sua própria certeza. Vai ficar tudo bem. O consultório médico era pequeno, repleto de equipamentos modernos. O Dr. Santos, um homem mais velho com um rosto amigável, os cumprimentou calorosamente. O senhor é o pai? Perguntou ele, indicando uma cadeira para Leonardo ao lado da cama. Sim, respondeu Leonardo sem hesitar. E Sofia olhou para ele com surpresa. O ultrassom durou uma eternidade e apenas 1 minuto ao mesmo tempo. Leonardo olhava para a imagem em preto e branco no monitor, tentando discernir no caos de manchas qualquer coisa que se assemelhasse a uma figura humana. Aqui está o primeiro bebê, indicou o médico. Vê a cabeça e as mãozinhas? E, de repente, Leonardo viu uma pequena silhueta que se movia ao ritmo do batimento cardíaco da mãe. Sua garganta apertou-se de emoção. E aqui está o irmão, continuou o doutor. Ambos os bebês estão se desenvolvendo normalmente, estão em bom estado. O sexo? Perguntou Sofia, apertando a mão de Leonardo. O médico moveu a sonda. Parece que... Sim, serão meninos. 2 homenzinhos. Sofia começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de alegria, de ser dominada por tudo aquilo. Leonardo segurou a mão dela com ambas as mãos, ele mesmo lutando contra as lágrimas. Filhos, ele teria filhos. Depois de sair da clínica, caminharam pela rua em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Finalmente Sofia falou. João e Alex. Ela olhou para ele. Se você concordar, eram os nomes dos meus avós. João e Alex Andrade, disse ele lentamente, saboreando as palavras. Eu gosto. Pararam num semáforo, esperando o sinal verde. Ao redor deles, São Paulo fervilhava. Carros, pessoas, a vida da cidade. Mas para Leonardo, naquele momento, existiam apenas os 3. Ele, Sofia e os 2 meninos que ele acabara de ver na tela. Sofia, disse ele quando a luz mudou. Obrigado. Pelo quê? Por me permitir fazer parte disso, por me dar a chance de ser pai. Ela sorriu e em seus olhos ele viu algo que ainda não existia ali. Algo que poderia ser o começo do amor. É só o começo, Leonardo. Ela pegou sua mão. O mais difícil ainda está por vir. Mas enquanto caminhavam pela rua, de mãos dadas, ambos sentiram pela primeira vez que talvez aquilo pudesse ser o início de algo bonito. Os boatos começaram a circular pelo edifício como um vírus. Primeiro, sussurros nos elevadores, depois discussões abertas no café, finalmente, olhares ousados e sorrisos furtivos. Leonardo Andrade, o intocável rei dos imóveis de São Paulo, tinha um caso com uma faxineira. E ela estava grávida. Isabela Medeiros observava tudo aquilo com crescente desespero. 10 anos de sua vida dedicados a ele incondicionalmente. 10 anos construindo seu império, protegendo-o de escândalos, cuidando de cada detalhe de sua existência. E agora, tudo aquilo terminaria por causa de alguma garota inocente que não fazia ideia de quem Leonardo Andrade realmente era? Na quinta-feira de manhã, quando Leonardo saiu para uma reunião com investidores, Isabela decidiu agir. Encontrou Sofia no depósito do 12º andar, onde ela organizava produtos de limpeza. Sofia, podemos conversar? Sofia levantou a cabeça de entre as caixas. Isabela parecia diferente do habitual. Sua maquiagem perfeita estava levemente borrada e em seus olhos brilhava algo perigoso. Claro. Do que se trata? Isabela fechou a porta atrás de si, apoiando as costas nela. Sobre Leonardo. E sobre você. Sua voz era calma, mas Sofia sentiu uma tensão oculta nela.
Acho que você deveria saber quem é realmente o homem com quem você ligou sua vida. Sofia largou a garrafa de detergente que segurava. Estou ouvindo. Leonardo foi meu primeiro empregador. Eu tinha 18 anos quando comecei a trabalhar para ele. Recém-saída do ensino médio, sem experiência, sem dinheiro. Isabela se aproximou, sua voz se tornando mais íntima. Sabe o que aconteceu? Sofia balançou a cabeça, embora pressentisse que não queria ouvir a resposta. Por 3 anos fomos amantes. Ele foi meu primeiro homem, meu primeiro amor. Prometeu-me um futuro juntos. Falou em casamento, em filhos. Ela sorriu amargamente. E então, um dia, simplesmente disse que havia acabado, que precisava de alguém mais socialmente adequado. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. Isso foi há muito tempo. 10 anos atrás, Isabela a interrompeu. E desde então, observo o padrão dele. Sempre encontra alguma garota jovem e inocente. Sempre promete a ela o mundo. E então, quando se cansa, ele se livra dela com uma generosa indenização e passa para a próxima. Não acredito em você. Sofia encostou-se à prateleira, sentindo as pernas ficarem fracas. Não? Isabela pegou o telefone, deslizando pelas fotos. Esta é a Magdalena, recepcionista de 5 anos atrás. Jovem, bonita, apaixonada. Depois de 6 meses, ela recebeu um cheque de 50 mil e uma oferta de emprego em outra cidade para que não se encontrassem mais. Ela mostrou outra foto. E esta é a Ana, contadora da filial do Rio. Durou 1 ano. Também recebeu dinheiro e foi transferida. Leonardo é muito generoso quando quer se livrar de alguém. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as palavras de Leonardo, todas as promessas, todos aqueles meses de proximidade, tudo aquilo era apenas mais um jogo? Por que você está me dizendo isso? Porque eu gosto de você. Isabela guardou o telefone. E não quero que você seja machucada como eu fui. Leonardo não te ama, Sofia. Ele não consegue amar. Essas crianças são para ele apenas uma complicação incômoda que ele tentará resolver com dinheiro. Sofia tocou a barriga, onde João e Alex chutavam cada vez mais forte a cada dia. Seria ela tão ingênua? Acreditara no conto de fadas de um empresário frio que de repente descobre seu coração paterno? O que você sugere? Pegue o dinheiro que ele te oferece, muito dinheiro. Mude-se para bem longe, talvez para o exterior. Crie os filhos em paz, sem precisar fingir que vocês são uma família. Isabela colocou a mão no ombro dela. Você terá um futuro garantido e as crianças terão estabilidade financeira. Isso é mais do que a maioria das mães solteiras pode sonhar. Depois que Isabela saiu, Sofia ficou sozinha no depósito, rodeada pelos cheiros de produtos químicos e suas próprias dúvidas. Os últimos meses foram reais? A maneira como Leonardo olhou para o ultrassom, a maneira como ele tocou sua barriga, a maneira como ele falou sobre o futuro, tudo. Aquilo era apenas uma performance perfeita? Naquela noite, Leonardo veio até ela com um buquê de rosas brancas e planos para um fim de semana em Campos do Jordão. Pensei que você precisava de um descanso da cidade, disse ele, beijando-a na bochecha. Encontrei um pequeno hotel nas montanhas. Poderemos caminhar, respirar ar puro. Sofia olhava para ele, tentando discernir a mentira em seus olhos. Mas via apenas preocupação sincera, alegria em planejar o tempo juntos. Leonardo, começou Sofia com cautela. Posso te perguntar algo? Claro. Você já teve relacionamentos sérios antes? O rosto dele endureceu ligeiramente. Ele colocou as rosas na mesa, ganhando tempo para responder. Por que você pergunta? Apenas quero te conhecer melhor, saber mais sobre sua vida. Leonardo sentou-se ao lado dela no sofá, pegando suas mãos. Tive alguns relacionamentos, mas nenhum foi verdadeiro.
Ele hesitou. Por anos, pensei que o amor era um luxo que eu não podia me permitir, que demonstrar emoções era uma fraqueza que alguém poderia usar contra mim. E agora? Ele olhou para a barriga dela e depois para os olhos dela. Agora sei que estava errado. O que sinto por você, por nossos filhos. Ele parou como se procurasse as palavras certas. Não é fraqueza, é a coisa mais forte que já experimentei. As palavras dele soavam sinceras. Mas ele seria um ator bom o suficiente para enganá-la? Ela o conhecia o bastante para distinguir a verdade da mentira? E Isabela? Perguntou ela finalmente diretamente. Qual foi a relação de vocês? Algo passou pelo rosto dele. Surpresa ou talvez culpa. Como... Quem te contou sobre isso? Ela mesma. Hoje. Sofia libertou as mãos do aperto dele. Ela me contou sobre o romance de vocês, sobre outras mulheres, sobre como você se livra delas quando se cansa. Leonardo levantou-se bruscamente, passando as mãos pelo rosto. Sofia, isso não é verdade. A voz dela estava calma, mas os olhos brilhavam com lágrimas. Qual parte não é verdade, Leonardo? Que você dormiu com ela ou que a deixou por alguém mais socialmente adequado? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o céu que escurecia. Sim, disse ele finalmente baixinho, tive um romance com Isabela. E, sim, a deixei quando achei que não valia mais a pena. Eu era jovem, implacável e pensava apenas na carreira. Sofia sentiu o coração se partir ao meio. E as outras mulheres? Ouve. Ele se virou para ela. Mas não foi como ela te disse. Não havia amor, não havia promessas de futuro. Eram acordos, conforto em troca de discrição. E nós, sussurrou ela, somos apenas um acordo também? A pergunta de Sofia pairava no ar como uma guilhotina. Leonardo estava parado junto à janela, observando as luzes de São Paulo que começavam a piscar ao anoitecer. Cada segundo de silêncio aprofundava o abismo entre eles. Não, disse ele finalmente virando-se para ela. Não somos um acordo. Mas você não consegue provar isso, não é? Sofia levantou-se do sofá, sua voz tremendo de raiva contida. Tudo o que há entre nós, cada palavra, cada gesto, como posso saber se é verdadeiro ou apenas mais um jogo melhor encenado? Leonardo aproximou-se dela, mas parou no meio do caminho ao vê-la recuar. Sofia, me escute. Não. A voz dela agora era alta, desesperada. Nos últimos meses, pensei que te conhecia. Pensei que via o verdadeiro você. Aquele homem que lia livros sobre gravidez, que tocava minha barriga com tanta ternura, que falava sobre nossos filhos como a coisa mais importante de sua vida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a voz dela permaneceu forte. E agora descubro que tudo isso pode ser apenas uma encenação. Que sou mais uma em uma série de mulheres a quem você prometeu o mundo e depois abandonou. Isso não é verdade, disse Leonardo. Sua voz também se elevou. Isabela está mentindo. Ela está manipulando porque o quê? Porque ela está com ciúmes? Sofia o interrompeu. Talvez ela tenha o direito de estar com ciúmes. Talvez por todos esses anos ela tenha te amado de verdade e você a usou. Isabela nunca me amou, explodiu Leonardo. Ela ama posição, poder, dinheiro. Estava comigo porque sabia que valeria a pena. Como eu agora? Sofia tocou a barriga. Também estou com você porque vale a pena? A pergunta o atingiu como um tapa. Por um momento eles se olharam em silêncio, ambos ofegando de emoção. Sabe de uma coisa? Disse Sofia baixinho. Talvez Isabela tenha razão. Talvez eu devesse pegar o dinheiro e ir embora. Talvez seja melhor para todos. Não ouse, sussurrou Leonardo, sua voz perigosamente baixa. Não ouse usar nossos filhos como arma. Nossos? Sofia sorriu amargamente. Desde quando são nossos filhos? Desde quando você decidiu que queria tê-los?
Porque eu me lembro de que no primeiro dia você me ofereceu dinheiro para eu desaparecer da sua vida. Cada palavra era como uma facada em seu coração. Leonardo sentiu toda a proximidade construída ao longo dos meses desmoronar como um castelo de cartas. Eu mudei, disse ele desesperadamente. Mudei por sua causa, por causa deles. Pela primeira vez na vida sinto... O quê? Ela o interrompeu. O que você sente, Leonardo? Amor? Ou apenas um senso de propriedade? Talvez você simplesmente não goste quando alguém recusa suas ofertas. Leonardo fechou os olhos, tentando controlar a raiva. Quando os abriu, havia algo em seu olhar que assustou Sofia. Uma fúria fria que ele conhecia das salas de reunião, quando alguém ousava questionar sua autoridade. Quer saber a verdade? Disse ele em tom gélido. Sim, tive muitas mulheres. Sim, não amei nenhuma delas. Sim, me livrei delas quando deixaram de me interessar. Sofia sentiu algo morrer em seu coração. Mas você, continuou ele, aproximando-se, você é diferente. Você trouxe para minha vida algo que eu não conhecia. Chame de amor, apego, obsessão. Não me importa como se chama. Importa-me apenas que não consigo viver sem isso. Isso não é amor, sussurrou Sofia. Isso é dependência. Talvez sim. Ele parou diante dela, tão perto que ela sentiu o cheiro de seu perfume. Mas é a única coisa que tenho, e não vou deixar você tirar isso de mim. Em sua voz havia uma ameaça que Sofia sentiu até os ossos. Ela viu nos olhos dele aquele homem sobre quem Isabela a alertara. Implacável, obsessivo, acostumado a controlar tudo e todos. Eu preciso sair daqui, disse ela, recuando em direção à porta. Aonde você vai? Perguntou ele sem tentar detê-la, mas em sua voz havia a certeza de que ele sabia algo que ela não sabia. Para o meu antigo lugar. Para as minhas amigas. Não é da sua conta. Leonardo sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Verifiquei hoje de manhã. Seu antigo proprietário alugou o apartamento para outra pessoa. E a amiga com quem você queria morar também já tem uma colega de quarto. Interessante, não? Sofia sentiu o sangue escoar do seu rosto. O que você fez? O que eu sempre faço. Controlo a situação. Sua voz era calma, quase agradável. Mas não se preocupe. Não vou te deixar na rua. Você está grávida dos meus filhos. Seria irresponsável. Sofia encostou-se à porta, sentindo-se como um animal enjaulado. Você é doente, sussurrou ela. Sou prático. Leonardo voltou para a janela, como se a conversa estivesse encerrada. O apartamento continua sendo seu. O dinheiro também. Mas você não vai a lugar nenhum. Não vai levar meus filhos. Você não pode me prender aqui. Não preciso. Ele olhou para ela por cima do ombro. A própria vida te prende aqui. Você não tem para onde ir. Não tem dinheiro para se sustentar. Não tem um emprego que lhe permita sustentar a si mesma e aos filhos. Você precisa de mim, Sofia, independentemente de me amar ou me odiar. O silêncio preencheu o quarto. Sofia estava perto da porta, sentindo-se completamente impotente. Tudo o que considerava sua escolha revelou-se uma ilusão. Ela estava aprisionada não por grades ou cadeados, mas pelas circunstâncias que Leonardo orquestrava tão magistralmente. E se eu não quiser ficar com você? Perguntou ela baixinho. Se eu disser que não quero que você faça parte da vida dos nossos filhos? Leonardo virou-se completamente para ela. Em seus olhos havia algo que gelava o sangue. Isso não é uma opção, Sofia. Essas crianças são meu futuro, meu legado. Não vou permitir que você as tire de mim. Ele se aproximou. Sua voz tornou-se muito baixa. Posso ser um protetor generoso ou um adversário implacável. A escolha é sua. Sofia abriu a porta, precisando sair daquele apartamento, daquela conversa, daquela vida que se tornara sua prisão. Aonde você vai? Perguntou ele. Dar uma volta. A voz dela estava vazia, desprovida de emoção.
Preciso pensar. Sofia. Ela parou, sem se virar. Eu te amo, disse ele baixinho. É a única coisa verdadeira com tudo isso. Mas quando ela fechou a porta atrás de si, essas palavras soaram como uma sentença, não como uma declaração. Sofia caminhava pelas ruas vazias de pinheiros, sentindo o ar frio de outubro beliscar suas bochechas. 10 da noite, e ela perambulava pela cidade como um fantasma, sem ter para onde ir. Cada passo a lembrava do quanto havia sido ingênua. Como facilmente se deixara seduzir pela visão de uma família feliz, com um homem que tratava as pessoas como peças de xadrez. Ela sentou-se em um banco em uma pequena praça, tocando a barriga. João e Alex chutavam, forte, como se sentissem seu caos emocional. 26 semanas de gravidez. Em 3 meses, eles estariam no mundo. E ela não tinha ideia de como protegê-los de um pai que já os tratava como sua propriedade. O telefone tocou. Leonardo. Onde você está? A voz dele estava tensa. Não é da sua conta. Sofia, é tarde. Você não deveria andar sozinha pela cidade grávida. Você se preocupa com seus filhos ou comigo? Silêncio. Depois de um momento, com todos vocês. Mentiroso. Ela desligou. O telefone tocou novamente. E novamente. Por fim, ela o desligou completamente. Os 3 dias seguintes, Sofia passou em letargia. Ia ao trabalho, cumpria suas obrigações, voltava para o apartamento que deixara de ser lar e se tornara uma bela prisão. Leonardo tentou conversar com ela várias vezes, mas ela respondia apenas com monossílabos. Não brigavam mais, não gritavam. Entre eles reinava um silêncio glacial, que era pior do que qualquer discussão. Na sexta-feira à noite, ela encontrou um envelope sem remetente na caixa de correio. Dentro havia uma foto. Ela e Leonardo saindo juntos da clínica de maternidade, a mão dele nas costas dela. Sorrisos nos rostos. Alguém os observara, fotografara. No verso, alguém escreveu à mão. Uma história interessante, digna do interesse da mídia. O coração de Sofia disparou. Chantagem. Quando Leonardo veio à noite com o jantar de seu restaurante favorito, uma rotina que ele se impôs após a briga deles, ela lhe mostrou a foto. Você sabe algo sobre isso? Leonardo olhou para a fotografia, o rosto endurecido. Não, mas vou descobrir. Ele guardou a foto no bolso. Não se preocupe com isso. Não se preocupe? Sofia levantou-se da poltrona. Alguém está nos seguindo, tirando fotos, ameaçando com um escândalo, e eu não devo me preocupar? Eu cuido disso. Como? Sua voz adquiriu sarcasmo. Você vai comprá-lo? Ameaçá-lo? Ou talvez você cuide dele como cuida de mim? Leonardo foi até a janela, sua silhueta tensa como uma corda. Tenho uma suspeita de quem está por trás disso. Quem? Samuel, meu irmão. Ele se virou para ela. Precisa de dinheiro. Provavelmente contratou alguém para nos seguir, para ter material para chantagem. Sofia sentiu o mundo balançar. Sua própria família? Não tenho família. Tenho parentes que veem em mim apenas uma fonte de renda. Havia tanta amargura em sua voz que Sofia, pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com compaixão. O que você vai fazer? Encontrá-lo. Acabar com isso. E se não for Samuel? Se for outra pessoa? Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as luzes da cidade. Então teremos que nos preparar para que nossa história se torne pública. No dia seguinte, Sofia descobriu o que significava se preparar na linguagem de Leonardo Andrade. De manhã, ela chegou ao trabalho e encontrou o caos. Um jornalista de um tabloide estava entrevistando funcionários, fazendo perguntas sobre o relacionamento de seu chefe com a faxineira. Câmeras piscavam. Microfones eram enfiados no rosto de pessoas assustadas. Isabela estava no centro da confusão, dando uma entrevista com evidente satisfação no rosto.
Obviamente, este é um assunto particular do Sr. Andrade, disse ela com voz doce. Mas como sua colaboradora mais próxima, preocupo-me com o impacto desta relação na estabilidade da empresa. O Sr. Andrade sempre foi um exemplo de profissionalismo. Sofia sentiu náuseas, não por causa da gravidez, por causa do quanto havia sido usada. Isabela não era apenas uma amante ciumenta, era uma mestra da manipulação, que garantia sua posição destruindo qualquer um que pudesse ameaçar sua influência. Sem entrar no edifício comercial, Sofia virou-se e correu para casa. No caminho, comprou todos os jornais que encontrou nas bancas. As manchetes eram implacáveis: milionário e faxineira, romance escandaloso na corporação. É amor ou cálculo? O pior foi a entrevista com uma fonte anônima da empresa, que falava de uma longa cadeia de romances semelhantes, de um padrão de exploração de jovens funcionárias e de suspeitas sobre os verdadeiros motivos da gravidez. Quando Leonardo veio até ela naquela noite, ele a encontrou sentada no chão, cercada por jornais, chorando. Sofia, saia, sussurrou ela sem levantar a cabeça. Me escute, tudo isso vai passar, as pessoas vão esquecer. Saia, ela gritou, levantando-se com dificuldade. Você me transformou em motivo de chacota pública. A cidade inteira agora sabe que sou apenas mais uma de suas aventuras. Isso não é verdade, e você sabe bem disso. E isso importa? Ela pegou um dos jornais, agitando-o na frente dele. É isso que as pessoas vão pensar de mim, dos meus filhos, que somos apenas mais uma transação financeira em seu portfólio. Leonardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Não me toque, nunca mais me toque. Sofia, por favor, quero que você saia deste apartamento, da minha vida, da vida dos meus filhos. Sua voz agora estava calma, mas firme. Não quero seu dinheiro, não quero sua proteção. Eu vou me virar sozinha. Você não pode. Posso e vou. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Encontrarei um jeito. Sairei de São Paulo. Recomeçarei em outro lugar. Mas não permitirei que meus filhos cresçam à sombra deste escândalo. Leonardo ficou na porta muito depois que ela parou de falar. Finalmente, ele assentiu. Se é isso que você quer, é o que eu quero. Mas não é o fim, Sofia. A voz dele era baixa, mas um fogo ardia em seus olhos. Essas crianças também são parte de mim, e eu vou lutar por elas. Quando ele saiu, Sofia desabou no sofá, sentindo-se completamente exausta. Mas pela primeira vez em semanas, ela também sentiu algo mais: determinação. Encontraria um jeito de fugir de tudo aquilo. Por ela e por João e Alex. 3 dias após a saída de Leonardo de seu apartamento, Sofia recebeu um telefonema de sua tia Lúcia, de Minas Gerais. A voz da senhora era cheia de compaixão e determinação. Vi aqueles jornais horríveis, querida. Venha para cá. Tem um lugar, paz, e ninguém vai te importunar aqui. Pela primeira vez em semanas, Sofia sentiu alívio. Talvez houvesse um jeito de escapar. 2 dias depois, numa quarta-feira de manhã, ela arrumava suas poucas coisas em uma única mala. A maioria das roupas de gravidez ficaria. Eram caras demais, associadas demais a Leonardo. Ela levaria apenas livros, algumas lembranças dos pais e as fotos do ultrassom de seus filhos. Quando fechava a mala, ouviu uma batida na porta. O coração disparou. Talvez Leonardo tivesse voltado, mas quando olhou pelo olho mágico, viu uma mulher desconhecida com um elegante sobretudo. Sim, perguntou ela pela porta. Senhora Mendes? Sou advogada. Tenho documentos para a senhora do Sr. Andrade. Sofia abriu a porta com cautela. A mulher parecia ter cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque e óculos de armação de tartaruga. Profissional e desagradável. Por favor, se apresente.
Advogada Cristina Nogueira, do escritório Nogueira e Associados. Represento o senhor Leonardo Andrade em questões de família. Sofia sentiu o estômago subir à garganta. Que questões de família? A advogada entrou no apartamento sem ser convidada, olhando ao redor. Relacionadas à guarda dos filhos que a senhora espera. Os filhos ainda não nasceram, mas nascerão em menos de 3 meses. E o senhor Andrade quer estar preparado. A mulher abriu a pasta, tirando uma pilha grossa de documentos. São os acordos preliminares sobre guarda compartilhada, pensão alimentícia e condições de criação dos filhos. Sofia sentiu as pernas ficarem fracas. Eu não entendo. Em termos simples, o senhor Andrade exige direitos iguais de guarda sobre os filhos. Metade do tempo eles morarão com ele, metade com a senhora. Ele também oferece uma generosa pensão alimentícia, R$ 20.000 por mês para cada criança, e a cobertura de todos os custos médicos, educacionais e adicionais. E se eu recusar? A advogada sorriu friamente. Então o caso irá para o tribunal, e o senhor Andrade será obrigado a revelar algumas informações preocupantes sobre o passado da senhora. Que informações? Por exemplo, que a senhora escondeu dele sua verdadeira identidade, que não é uma simples faxineira como quis fazê-lo crer, mas uma mulher instruída que o induziu deliberadamente ao erro. A advogada virou a página. Tal manipulação pode ser interpretada como tentativa de fraude, especialmente no contexto das relações íntimas que levaram à gravidez. Sofia sentiu o sangue sumir do seu rosto. Isso é um absurdo. É uma interpretação. E interpretações são muito importantes nos tribunais de família. A mulher guardou os documentos. A senhora tem 1 semana para pensar. Mas, por favor, lembre-se, o senhor Andrade tem recursos financeiros ilimitados e os melhores advogados do país. Lutar contra ele é lutar contra moinhos de vento. Quando a advogada saiu, Sofia sentou-se no chão e chorou. Todos os seus planos de fuga desmoronaram. Mesmo que fosse para Minas, mesmo que se escondesse no fim do mundo, Leonardo a encontraria e tiraria seus filhos. O telefone tocou. De novo ele. Recebeu a visita da minha advogada? Sua voz era calma, profissional. Você é um monstro, sussurrou ela. Eu sou um pai e não vou permitir que você roube meus filhos. Não são seus filhos, são meus filhos, nossos filhos. A voz dele ficou mais dura. E terão um pai, gostando você ou não. Sofia sentiu todas as emoções dos últimos meses. Amor, esperança, decepção, medo, transformarem-se em uma fúria fria. Sabe de uma coisa, Leonardo? Você está certo. Sua voz tornou-se estranhamente calma. São seus filhos e terão um pai que você merece. O que isso significa? Significa que eu os terei e os criarei, mas eles saberão a verdade sobre você, sobre quem você é, sobre como você trata as pessoas. A voz de Sofia ganhou força. Eles saberão que o pai deles é um homem que compra pessoas, as manipula e destrói quem quer que se interponha em seu caminho. Sofia, não terminei, gritou ela. Eles saberão que quando a mãe tentou fugir do escândalo que você trouxe para a família deles, você a ameaçou com a justiça, que você preferiu destruir minha vida a me deixar ir com dignidade. O silêncio do outro lado durou tanto que ela pensou que ele havia desligado. Sofia, disse ele finalmente, e em sua voz havia algo que ela nunca tinha ouvido antes. Algo que soava como dor. Você realmente pensa assim de mim? E como devo pensar em você? Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pensei que te amava. Pensei que poderíamos ser uma família. E então descobri como você manipula as pessoas, como você controla cada aspecto de suas vidas. E agora você está fazendo o mesmo comigo. Eu só quero estar com eles, com vocês. Não assim,
não por chantagem, não por ameaças. Se você realmente quer fazer parte da vida deles, então encontre uma maneira de merecer esse lugar. Ela desligou, sentindo-se mais exausta do que nunca, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em semanas, ela sentiu que havia recuperado parte de sua dignidade. Naquela noite, ela arrumou o resto das coisas. Amanhã, ela iria para Minas. Independentemente das ameaças, independentemente dos tribunais, independentemente de tudo, ela teria seus filhos longe daquele caos. E depois veria. Enquanto adormecia naquela noite, João e Alex chutavam suavemente, como se soubessem que um novo capítulo de suas vidas começava amanhã. Um capítulo em que a mãe lutaria por eles com todas as suas forças, mesmo contra o pai. Porque às vezes o amor significa lutar. E às vezes o maior ato de amor é proteger os filhos do que pode machucá-los, mesmo que esse algo seja o próprio pai. 6 semanas se passaram em silêncio. Leonardo estava sentado em seu escritório, olhando o relatório do detetive particular. Sofia morava com a tia Lúcia em uma pequena casa nos arredores da cidade mineira. Fazia caminhadas no parque, comprava nas lojas locais, estava inscrita no hospital de lá. Vivia tranquilamente, longe do burburinho midiático que, em São Paulo, diminuía lentamente. O detetive anexou fotos. Sofia em um banco de praça com um livro, Sofia na fila do médico, Sofia alimentando os patos na praça central. Em cada foto, ela parecia tranquila, mas em seus olhos havia uma tristeza que ele não tinha encontrado nela antes. Já era a 32ª semana de gravidez dela. Faltavam 7, talvez 8 semanas para o parto. Leonardo guardou o relatório e pegou o segundo documento, a renúncia de Isabela. 2 semanas antes, ela havia vindo ao seu escritório com o formulário já preenchido. Recebi uma oferta melhor, disse ela, mas ambos sabiam que não era verdade. Isabela, ele começou. Não, ela levantou a mão. Por 10 anos pensei que se eu fosse excelente no meu trabalho, se fosse completamente dedicada a você, um dia você me notaria. Realmente notaria. Ela o olhou com uma mistura de arrependimento e alívio. Mas quando te vi com ela, o jeito que você a olha, o jeito que você fala sobre essas crianças, percebi que por todos esses anos, amei alguém que na verdade não existia. Amei minha ideia de você. Me desculpe, disse ele baixinho. Eu também, por tudo o que fiz contra ela, contra vocês. Ela se levantou, indo em direção à porta. Espero que você encontre uma maneira de consertar isso. Agora Leonardo estava sozinho com seus pensamentos e uma crescente sensação de vazio. Tentava se concentrar no trabalho, nos próximos projetos, no mundo que um dia definira sua vida. Mas tudo havia perdido o sabor. Ele tomou a decisão em uma manhã chuvosa de quinta-feira, quando olhou para o calendário e percebeu que já haviam se passado 6 semanas desde a última conversa com Sofia. 6 semanas de silêncio, orgulho e covardia. Ele dirigiu até a cidade mineira por 4 horas, ouvindo rádio e tentando organizar em sua cabeça as palavras que queria dizer a ela. Mas quando estacionou em frente à pequena casa, com telhado vermelho e paredes brancas, todas as frases preparadas desapareceram de sua memória. Tia Lúcia abriu a porta para ele, uma mulher miúda de mais de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos agudos e inteligentes. Senhor Andrade, suponho. Sim, vim ver Sofia. A mulher o mediu da cabeça aos pés. Ela não quer vê-lo. Por favor, diga a ela que quero pedir desculpas. Apenas isso. Tia Lúcia pensou por um momento. Depois o deixou entrar. O senhor espera na sala. Vou perguntar a ela. A sala era pequena, mas aconchegante. Móveis antigos, cortinas de renda, cheiro de lavanda e livros. Na mesinha havia álbuns de fotos e uma pilha de livros sobre criação de filhos. Um lar onde se vivia de verdade. Não apenas se morava. 10 minutos depois,
Sofia desceu as escadas de madeira. Estava no 8º mês de gravidez. Sua barriga estava enorme, mas ela se movia com graça. Vestia um simples vestido azul marinho e os cabelos soltos. Parecia bonita e tranquila. "Oi", disse ela simplesmente. "Oi." Ele se levantou da poltrona. "Obrigado por ter concordado em me encontrar." Ela sentou-se no sofá, deixando uma distância segura entre eles. "Minha tia disse que você queria pedir desculpas." "Sim." Leonardo sentou-se novamente, sem saber onde colocar as mãos. "Por tudo. Pela maneira como me comportei. Pelas ameaças, pelos advogados, por tentar te controlar." Sofia ouviu em silêncio, as mãos repousadas na barriga. "Por não te tratar como uma parceira, mas como uma propriedade. Por, em vez de lutar por você, lutar contra você." Os olhos dela estavam calmos, mas atentos. "E é só isso?" Leonardo permaneceu em silêncio por um longo tempo, procurando as palavras certas. "Não." Ele se levantou, foi até a janela que dava para um pequeno jardim. "Vim aqui também para te dizer que você tinha razão. Em tudo." Ele se virou para ela. "Durante toda a vida, pensei que controlar todos e tudo era a única maneira de não me machucar. Que se eu fosse forte o suficiente, rico o suficiente, implacável o suficiente, ninguém poderia me deixar." Sua voz ficou baixa. "E então você me deixou. E percebi que havia me tornado exatamente o que eu estava fugindo, um homem que as pessoas abandonam porque não há futuro com ele." Sofia levantou-se do sofá, aproximando-se dele lentamente. "Leonardo, não estou te pedindo para voltar para mim." Ele a interrompeu. "Não estou pedindo uma segunda chance. Peço apenas que nossos filhos não precisem sofrer por causa dos meus erros." Ela parou perto dele, tão perto que ele sentia o cheiro do perfume dela. "O que isso significa?" "Significa que retiro todas as ameaças legais, que não lutarei pela guarda, se você não quiser, que respeitarei suas decisões sobre a criação deles." Ele a olhou nos olhos. "A única coisa que peço é a possibilidade de ser pai deles. Não um senhor, não um controlador, apenas um pai." Sofia tocou o rosto dele delicadamente. "E quanto a nós? Nós não existimos." Ela sorriu tristemente. "Destruí tudo o que havia entre nós. Mas talvez possamos construir algo novo para eles." Lágrimas apareceram em seus olhos. "Será muito difícil reconstruir a confiança. Eu sei. E não tenho o direito de exigir nada de você." Ele cobriu a mão dela com a sua. "Mas se você me der uma chance, tentarei te mostrar que consigo mudar." Ficaram em silêncio por um longo tempo, de pé junto à janela, olhando para o jardim, onde as últimas flores de outono desabrochavam. Um mês depois, na primeira noite de dezembro, quando a chuva começou a cair sobre a cidade mineira como plumas brancas, Sofia sentiu as primeiras contrações. Eram leves e regulares, então ela não se alarmou. De imediato, tia Lúcia estava fazendo compras e ela estava sentada na cozinha, tomando chá com mel e lendo o último livro sobre parto. Leonardo vinha toda semana nas últimas 4 semanas. Não insistia, não forçava a proximidade. Simplesmente aparecia no sábado à tarde com flores para tia Lúcia e algum pequeno presente. Um livro, um chá, às vezes doces. Conversava com Sofia sobre os filhos, sobre os preparativos, sobre o futuro, lentamente, com cautela, como um homem aprendendo a andar sobre gelo fino. Ela comprou um livro sobre paternidade para ele, sem dizer nada. Apenas o deixou na mesa quando ele saiu após a visita anterior. Quando ele voltou uma semana depois, era visível que o havia lido. Tinha bilhetes com anotações no bolso, e suas perguntas sobre a gravidez tornaram-se mais concretas, mais conscientes. Agora, quando as contrações se intensificaram, a primeira pessoa para quem ela ligou foi ele. "Leonardo?" A voz dela estava calma, mas era possível sentir a tensão.
Sofia, tudo bem? Acho que as contrações estão começando. As contrações de verdade. O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo. Estou indo. Chegarei em 3 horas. Vá para o hospital. Pode ser um alarme falso. Estou indo, repetiu ele firmemente, e vou ligar para a ambulância. As horas seguintes se desenrolaram como em um filme acelerado. A ambulância, o hospital, o Dr. Santos, que viera especialmente de São Paulo de acordo com os arranjos anteriores. Tia Lúcia, que voltara das compras e encontrara a casa vazia, chegou ao hospital primeiro, antes mesmo de Leonardo. Quando Leonardo irrompeu na ala da maternidade, os cabelos estavam molhados de chuva, a gravata torta no rosto, uma expressão de puro pânico que Sofia nunca vira nele. Como? Ela está? Onde ela está? Será que... Calma! Interrompeu-o tia Lúcia, pegando-o pelo braço. Ela está na sala de parto. As contrações são regulares, mas o parto ainda pode levar algumas horas. Leonardo caiu numa cadeira na sala de espera, cobrindo o rosto com as mãos. Posso... Eles me deixarão ficar com ela? Depende dela. 1 hora depois, quando as contrações ficaram tão fortes que Sofia não conseguia mais andar, ela pediu à enfermeira que o deixasse entrar na sala. Leonardo entrou hesitantemente, como se estivesse entrando em um templo. Sofia estava deitada na cama, conectada a monitores, o rosto suado, mas determinado. Oi, disse ela, tentando sorrir. Oi. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama. Como você se sente? Como se alguém estivesse tentando me partir ao meio, respondeu ela sinceramente. Mas os médicos dizem que tudo está correndo normalmente. Nas 4 horas seguintes, Leonardo aprendeu o que era a verdadeira impotência. Ele observava a mulher que amava passar pela dor mais intensa de sua vida, e ele não podia fazer nada para ajudá-la. Ele só podia segurar sua mão, oferecer água, enxugar o suor de sua testa e dizer que tudo ficaria bem. Vi a cabecinha, exclamou o médico de repente. Mais uma contração e teremos o primeiro filho. Sofia cerrou os dentes, respirou fundo e empurrou com todas as suas forças. Leonardo sentiu sua mão estalar sob a força do aperto dela, mas não a soltou. Naquele momento, ele daria tudo, seu império, dinheiro, tudo, para poder assumir a dor dela. João! Gritou o médico, erguendo um corpinho pequeno e molhado. O primeiro filho! O choro do bebê preencheu a sala, e Leonardo sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Seu filho, pequeno, vermelho, chorando, mas vivo e saudável. Ei, João! Sussurrou Sofia, estendendo as mãos trêmulas. Ei, pequeno! Mas não havia tempo para sentimentalismos. Alex já se apressava para vir ao mundo. Os 20 minutos seguintes foram como um tornado. Sofia gritava, os médicos davam ordens, os monitores apitavam. E então, de repente, em um instante, silêncio e outro choro. Alex! Exclamou o médico triunfantemente. 2 filhos. Leonardo olhava para seus filhos. João, que dormia no peito de Sofia. E Alex, que estava sendo examinado pela enfermeira. E sentia seu coração explodir de um amor tão forte que ele não sabia se conseguiria contê-lo. Eles são lindos, sussurrou ele, tocando delicadamente a cabeça de João. Sim, concordou Sofia, olhando para ele com algo que poderia ser o começo do perdão em seus olhos. Nossos meninos. 1 hora depois, sentado na poltrona ao lado da cama dela, segurando Alex enquanto ela amamentava João, ele sentiu algo que nunca havia experimentado. Paz. Uma paz completa e absoluta. Sofia, disse ele baixinho, para não acordar os filhos. Obrigado. Por me deixar estar aqui. Por me dar a chance de conhecê-los desde o primeiro momento. Sofia olhou para ele, e em seus olhos havia cansaço, mas também algo novo, uma confiança que lentamente, muito lentamente, começava a ser reconstruída. É só o começo, disse ela.
Ser pai não é apenas este dia. Eu sei. Ele olhou para Alex, que abriu os olhos e o observava com aquela expressão concentrada que os recém-nascidos têm. E estou pronto para tudo o que o amanhã trouxer. Naquela noite, enquanto Sofia e os filhos dormiam, Leonardo sentou-se à janela do quarto do hospital, observando a chuva cair sobre a cidade mineira. Pela primeira vez na vida, ele não planejava o dia seguinte. Pela primeira vez, ele simplesmente desfrutava o momento. Seus filhos estavam vivos. A mulher que ele amava estava segura. E ele tinha uma chance, apenas uma chance, de se tornar o homem que eles mereciam. Isso era o suficiente. Por enquanto, era o suficiente. 6 meses após o nascimento de João e Alex, a vida se estabeleceu em um ritmo que nenhum deles esperava. Leonardo alugou um pequeno apartamento na cidade mineira, modesto para seus padrões, mas perto o suficiente da casa de tia Lúcia para poder ajudar todos os dias. De manhã, ele acordava às 6 para preparar o café e levar a roupa para lavar. Às 7, já estava com Sofia, ajudando na amamentação, na troca de fraldas, acalmando os bebês chorando. Suas mãos, que antes conheciam apenas o toque de teclados de computador e ternos caros, aprenderam a delicadeza necessária para abraçar recém-nascidos. Alex está com cólica de novo, disse Sofia em uma manhã de maio, balançando o bebê chorando. Leonardo pegou o filho dela sem dizer palavra, colocando-o em seu peito e andando pelo quarto. Nos últimos meses, ele descobriu que tinha um toque mágico. Alex sempre se acalmava em seus braços. Shh, pequeno. Tudo bem. O papai está aqui. A palavra papai saiu de sua boca naturalmente, embora as primeiras semanas tivessem sido difíceis. Sofia, por muito tempo, não lhe permitiu total proximidade com os filhos. Observava cada movimento seu, cada decisão. Mas, gradualmente, ao ver sua paciência, sua disposição para levantar às 3 da manhã, para trocar fraldas, para passar horas balançando-os, ela começou a confiar nele. Pensei em voltar para São Paulo, disse ela naquela manhã, quando Alex finalmente se acalmou. Leonardo parou a meio passo. Por quê? Os meninos deveriam crescer em uma cidade maior, ter acesso a melhores escolas, médicos. Sofia amamentava João, evitando o olhar dele. E você não pode gerenciar a empresa à distância para sempre. A verdade era que Leonardo havia reduzido drasticamente seu envolvimento nos negócios. Delegava a maioria das decisões aos gerentes, encontrava-se com clientes por videoconferência, desistia da metade dos projetos. Seu império ainda existia, mas deixara de ser prioridade. Se voltarmos para São Paulo, ele começou com cautela. Então moraremos separados, pelo menos no início. Sofia finalmente olhou para ele. Preciso de mais tempo, Leonardo, para confiar, para ter certeza de que este homem que vejo aqui, em Minas, é o verdadeiro você, e não outra máscara. Leonardo assentiu. Nos últimos meses, eles haviam brigado muitas vezes, às vezes intensamente, sobre métodos de criação, sobre o futuro dos filhos, sobre o relacionamento deles. Mas ele nunca mais tentou controlá-la. Não ameaçou, não manipulou. Ele estava aprendendo a discutir como um igual. Entendo. Ele sentou-se à frente dela. E onde você gostaria de morar? Encontrei uma casa em Pinheiros, com jardim, para os meninos poderem brincar lá fora. Ela hesitou, perto do seu apartamento. Em sua voz havia cautela, mas também algo que poderia ser esperança. A mudança ocorreu em junho, quando os meninos tinham 6 meses. Leonardo alugou a casa para eles, mas não se impôs. Vinha todos os dias à noite para ajudar no banho e na mamadeira noturna. Nos fins de semana, os levava para passear no parque, contava-lhes histórias, aprendia a ser pai passo a passo. Numa noite de julho, enquanto os meninos dormiam em seus berços, Sofia o convidou para tomar chá no terraço. Quero te agradecer, disse ela, olhando para o jardim.
onde as primeiras flores que ela havia plantado floresciam. Pelo quê? Por ter mudado. Você realmente mudou. Ela olhou para ele. Aquele Leonardo que conheci no edifício comercial nunca passaria o dia inteiro sentado no chão montando blocos com crianças de 6 meses. Leonardo sorriu. Aquele Leonardo não sabia o que estava perdendo. E agora você sabe? Agora sei que o homem mais rico do mundo não é aquele que tem mais dinheiro. Ele se inclinou para frente. É aquele que à noite ouve a riso dos filhos e sabe que amanhã acordará ao lado da mulher que ama. Sofia sentiu o coração acelerar. Era a primeira declaração de amor em meses. Leonardo, não peço uma resposta, disse ele rapidamente. Não peço nada, só queria que você soubesse. Naquela noite, quando Leonardo já havia ido para seu apartamento, Sofia ficou muito tempo na janela, olhando para a casa onde morava com os filhos. Pela primeira vez em 1 ano, ela se sentiu realmente em casa. Não por causa das paredes ou dos móveis, por causa da possibilidade de um futuro que ela via claramente pela primeira vez. O primeiro aniversário de João e Alex se aproximava em uma noite de dezembro, quando a chuva caía sobre São Paulo, da mesma forma que quando Leonardo soube pela primeira vez da existência deles. Mas desta vez ele não estava em seu escritório, observando a cidade do alto. Ele estava no chão da sala de Sofia, construindo torres de blocos que os meninos derrubavam com entusiasmo com suas pequenas mãos. João já se levantava, segurando-se nos móveis enquanto Alex apenas aprendia a sentar sozinho. Eram diferentes. João, corajoso e enérgico, Alex, calmo e observador do mundo. Mas ambos tinham os olhos verdes da mãe e a determinação de aço do pai. "Papai, mais alto!" balbuciava João, apontando com o dedinho para a torre de blocos. A palavra papai ainda fazia o coração de Leonardo apertar. 1 ano atrás, ele não conseguia imaginar ser o homem que seus filhos chamariam com alegria, não com medo. Sofia saiu da cozinha com 2 xícaras de chocolate quente, sorrindo ao ver Alex tentar subir nas costas do pai. "Eles fazem 1 ano na próxima semana", disse ela, sentando-se no sofá. "O tempo voa." "O ano mais rápido da minha vida", respondeu Leonardo, pegando Alex no colo. "E o melhor, nos últimos meses, uma nova proximidade havia nascido lentamente entre eles. Não era a paixão daquela primeira noite, mas algo mais profundo, mais estável. Uma amizade construída no respeito mútuo, na preocupação compartilhada com os filhos, em longas conversas à noite, quando os meninos já dormiam. "Leonardo", começou Sofia, mas foi interrompida pelo som da chave na fechadura. Na porta estava tia Lúcia, segurando um enorme bolo com uma vela. "Pensei que poderia fazer um pequeno teste antes do aniversário de amanhã", disse ela com um sorriso. Enquanto a tia estava na cozinha preparando o bolo, Leonardo e Sofia ficaram sozinhos com os filhos. "Do que você queria falar?", perguntou ele. Sofia respirou fundo. "Sobre nós, sobre o futuro." O coração de Leonardo parou. Durante todo o ano, ele temeu este momento, o momento em que Sofia tomaria uma decisão final sobre o relacionamento deles. "Estou ouvindo. Pensei muito sobre o que sinto, sobre se consigo confiar em você, se consigo me abrir de novo para você." Ela olhou para os meninos que brincavam com os blocos a seus pés. "E acho que consigo." Leonardo não ousou respirar. "Não será como antes", continuou ela. "Não podemos voltar a ser quem éramos. Muita coisa aconteceu." "Não quero voltar", disse ele baixinho. "Quero seguir em frente. Com você. Com eles." Sofia levantou o olhar, encontrando o dele. "Teremos que discutir tudo. Onde vamos morar? Como dividiremos as tarefas? Quais expectativas temos um do outro?" "Sofia", ele a interrompeu, colocando a mão sobre a dela. "Você está me perguntando se quero tentar de novo?" Ela sorriu pela primeira vez em meses, tão sinceramente que ele viu os dentes dela.
Pergunto se você quer tentar construir algo novo. Não recriar um relacionamento antigo, mas criar um novo. Melhor. Leonardo pegou o rosto dela nas mãos, olhando-a profundamente nos olhos. Sim, eu quero. Mais do que qualquer coisa no mundo. Ele a beijou delicadamente. Pela primeira vez em mais de um ano, o beijo era diferente dos de muitos meses. Atrás, mais calmo, mas mais certo. Cheio de promessa, não de desespero. Quando se afastaram, João se enfiou entre eles, rindo, e Alex se juntou a ele, tentando subir no colo da mãe. Nosso primeiro beijo com testemunhas, sussurrou Sofia. Não o último, respondeu Leonardo, olhando para sua família. Naquela noite, quando os meninos finalmente adormeceram, Leonardo, pela primeira vez em mais de um ano, ficou para dormir. Não na mesma cama, isso viria com o tempo, mas na casa, no quarto de hóspedes, de onde podia ouvir cada choro, cada riso de seus filhos. Quando ele se levantou ao amanhecer para preparar o café da manhã, notou Sofia parada na porta da cozinha, observando-o com um sorriso. Bom dia, disse ela. Bom dia, respondeu ele, entregando-lhe uma xícara de café fresco. E enquanto eles estavam ali em silêncio, ouvindo os sons da cidade que acordava e os primeiros murmúrios das crianças no andar de cima, ambos sabiam que era o começo de algo bonito. Não um conto de fadas sobre um príncipe e uma Cinderela, mas uma história verdadeira sobre duas pessoas que aprenderam que o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha que se faz a cada dia. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e comente o que achou. Até o próximo vídeo.